Fala pessoal, muito boa noite. Olha que satisfação poder estar na sua casa mais desta vez e saber que o nosso Deus ele há de ministrar e falar ao seu coração de forma exponencial. Para quem não me conhece, sou o pastor Alan, estou aqui apresentando o MJ, sabendo que o nosso Deus tem, sabe, não só ministrado, mas tem dado a oportunidade nesse final de sábado, Deus falar ao seu coração e esquentar também o seu coração para um domingo, para a sua vida ser transformada e realizada no Senhor. Olha, que satisfação estar com você. E também já quero apresentar aqui o nosso convidado, que é alguém que eu já conheço há muito tempo e que é um missionário, alguém que veio fazer uma missão aqui no Brasil e nos ajuda na tradução do Show da Fé para o indonésio. Muito boa noite, Isaac, tudo bem? Boa noite, pastor Alan. É um grande privilégio para mim estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Olha, e Isaac, já queria começar o nosso programa já fazendo assim 1 milhão de perguntas, né? Mas vamos começar na primeira para a gente já esquentar esse bate-papo. Você pode contar um pouquinho da sua história, sabe? De falar primeiro como você chegou aqui ao Brasil e também como está a realidade do Evangelho lá na Indonésia? Bem, Deus sempre tem um plano para o mundo, para as nossas vidas e foi assim também com minha vida. Então eu vim ao Brasil na barriga da minha mãe, né? Então meus pais foram enviados da Indonésia nos anos 1975, já entregando, né, a minha idade. Vim na barriga da minha mãe e Deus assim permitiu que eu nascesse em Belo Horizonte. E eu passei a minha primeira infância em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no interior de Minas, já ajudando meus pais, minha mãe, na obra do Senhor. Retornei à Indonésia na primeira infância, dos 6 aos 9 anos, quando meu pai voltou à Indonésia para liderar o departamento de missões. E depois disso retornou ao Brasil, retornei de novo para Belo Horizonte. E aos 13 anos mudei então para São Paulo. E resumindo a história, percorri a minha própria vida, terminei meus estudos, tive uma experiência com Deus e onde Deus também me chamou de forma particular para pregar a palavra de Deus com 19 anos. Então retornei à Indonésia, sendo patrocinado ou também com a intercessão, né, da igreja aqui do Brasil, onde fiquei por lá e retornei definitivamente ao Brasil em 2001 e eu tenho servido a Deus. Em 2015 e 2016 tive contato, né, com o ministro Davi Soares, fui convidado então para ministrar como tradutor junto ao Ministério do Missionário, especialmente para o público da Indonésia, né? E em relação à situação, né, da Igreja do Senhor, da Igreja de Cristo Jesus lá na Indonésia, como eu havia compartilhado, é uma história muito bonita também, né, do amor de Deus para a Indonésia. Eu posso dizer que Deus tem amado a Indonésia, vidas têm sido salvas por lá. Então, a população de cristãos, a população de pessoas que são nascidas de novo na Indonésia, né, são milhões que estão lá. Entretanto, tem muitos desafios também, né? Tem muitos desafios. A Igreja do Senhor, a Indonésia, é o maior país islâmico do mundo. A Igreja de Deus está presente lá como sal e luz, mas com certeza também tem os seus desafios. Mas é uma igreja viva também, uma igreja que tem experimentado um avivamento, da forma que o Brasil também experimentou, né, desde os anos 70, 80, e Deus tem abençoado até os dias de hoje. Isaac, quantos milhões de habitantes nós temos na Indonésia? A Indonésia atualmente tem cerca de 283 milhões de pessoas, então é o quarto país mais populoso do mundo. Em relação à população islâmica na Indonésia, você tem uma noção de porcentagem ou também até cristãos lá? Os islâmicos, né, os muçulmanos são a maioria, talvez a cerca de 90% da população. Uau! E o restante, os 10%, seriam mesclados em outras religiões? Isso, são cristãos. A Indonésia é um país que sua história teve vários acontecimentos, né? E resumindo, atualmente a Indonésia é um país teísta, né? Todos os seus cidadãos devem professar uma fé, uma crença em
em um Deus, né? Então a Indonésia não tem ateísmo, né? Não tem um comunismo lá. Então, além do cristianismo, dos católicos, protestantes, evangélicos e islâmicos, tem também presença de budistas, hinduístas, confucionismo, né? Então, há uma liberdade de culto e igualdade perante a Constituição, né? Mas assim, não existe uma perseguição religiosa no sentido do cristão não poder andar com a Bíblia ou algo assim? Bem, essa é uma questão importante, né? Então, eu queria dizer, em primeiro lugar, que a Indonésia é um povo maravilhoso, né? Como brasileiros, são gentis, sempre abertos, amorosos, né? Simpáticos, gostam de agradar, né? Mas, naturalmente, como ocorre no mundo inteiro, há o extremismo, né? Então, não significa que o estrangeiro, o turista, o brasileiro ou o cristão na Indonésia, ele não pode andar na rua, né, com a Bíblia na mão, ou ele não pode fazer amizade ou professar sempre a sua fé. Isso há uma liberdade. Sim. Mas, infelizmente, como ocorre em várias partes do mundo, há sim, né, um extremismo, aqueles que acabam perseguindo a igreja, né, do Senhor, especialmente desde os anos 90, né, quando eu estive também na Indonésia, né, infelizmente, centenas ou milhares, né, de templos já foram queimados, né, porque é uma questão que acontece em grandes populações onde há extremistas também, né? Então, existe. Nós, como cristãos, né, nós aprendemos a interceder, a amar, a testemunhar. Por outro lado, também, nós somos cidadãos, né, indonésios também, exigimos também que sejamos protegidos, temos a liberdade de culto. O governo tem ouvido, mas por ser um país muito grande, né, como outros países no mundo, né, como a Turquia, talvez como a Nigéria, né, infelizmente também há ainda perseguição. Isso é um grande desafio e um ponto de oração também para nós. É claro que eu estou fazendo essas perguntas até para o pessoal de casa conseguir entender um pouquinho da realidade hoje do que está acontecendo na Indonésia. E qual você acha ser o ponto principal de ajuda que a Indonésia precisa hoje, por exemplo? Porque a gente fala assim, vamos enviar missionários para a Indonésia, vamos enviar a palavra de Deus, vamos enviar Bíblias, vamos, né? Aquele trabalho que normalmente é feito pelas missões. Mas o que você, vendo de dentro, pode diagnosticar que é a principal ajuda que a Indonésia precisa hoje? Creio eu que a principal ajuda, creio que é trabalhar como corpo de Cristo Jesus, né? Trabalhar como parceria, né? Talvez não seja possível alguém adentrar na Indonésia, né, como um missionário clássico e tradicional, mas a igreja do Senhor na Indonésia é uma igreja jovem também, né? E eu creio que bons trabalhos têm sido feitos quando há uma parceria. Aquilo que de melhor que nós temos, né, no Brasil, né, em termos de experiências, tanto na área de ensino, na área de evangelismo, na área de campanhas, né, de avivamento, né, com relação aos jovens, os talentos, né, também. Eu acho que esse intercâmbio, essa troca, né, que pode ser feito com a Igreja do Senhor da Indonésia em vários aspectos, né? Inclusive, não só o missionário, mas através também do ministro Davi, né? Nós temos uma grande simpatia e busca, na verdade. Nós estamos procurando também trazer até obreiros da Indonésia, né, que possam legal. Trabalhar futuramente na área de comunicação, né? E estamos abertos a treinar, a compartilhar a experiência que nós temos, assim, que pode ser algo útil, frutífero para a igreja da Indonésia. Então, tem vários aspectos, mas também, claro, não fechamos os olhos que há rincões da Indonésia que também há possibilidades também para a implantação de igreja, né? Então, creio que o missionário, o ministro, a Igreja Internacional tem orado buscando o direcionamento do Senhor. Mas a Indonésia é gigante, é grande, então tem todas
essas necessidades e essas oportunidades também. Assim, ouvindo você falar da necessidade que há no país, até para quem quer, imagina, tá orando hoje pela Indonésia e tá falando, não, Deus, meu coração está queimando pela Indonésia. Então, entendendo do que está falando, o missionário que sonha em algo na Indonésia precisa entender o valor do discipulado de 1 a 1 e trabalhar com esse 1 a 1 até para que haja esse corpo, como dizem em Atos, né? Sim. Que eles se reuniam ali e faziam daquele local não só uma igreja física onde assistiam um culto, mas onde eles viviam, onde eles moravam, onde eles coabitavam ali numa comunidade. E essa comunidade crescia, a Bíblia fala, se expandia, porque eles viviam em meio à palavra e também em meio ao trabalho entre os irmãos, né? Entre a comunhão entre os irmãos. Então, ouvindo você dizer isso, me chama muita atenção, porque às vezes a pessoa que está assistindo, o jovem em casa, sabe, o senhor em casa que está assistindo agora, está falando, poxa, bacana, eu quero um dia conhecer a Indonésia, quero fazer uma missão na Indonésia, vou pegar meu passaporte, vou preparar minha mala, vou ir com a minha Bíblia e vou fazer acontecer. Não é só o fazer acontecer, mas é também o edificar. E o edificar leva tempo. O edificar precisa de uma mesa, o edificar precisa de uma palavra, o edificar precisa de uma comunidade, de uma comunhão, o edificar precisa de um preparo, porque é difícil você chegar e discipular alguém na cultura dessa pessoa, porque eu estava falando aqui fora do ar, do tempo que eu estava na África do Sul, eu falei da pluricultura que a gente encontra lá, e lá, por exemplo, existem alguns costumes para casamento, alguns costumes, vou dizer um aqui, que não faz tanto sentido no Brasil, mas é muito forte lá. Na cultura do pessoal indiano, eles mascam um cascalho. Não sei se na Indonésia também é comum, mas eles mascam um cascalho. Esse cascalho ele é mais poderoso do que a nicotina. Não sei quantas vezes, não sei se é 3 ou 10 vezes mais poderoso. Se for da cor vermelha, acho que é. Na Indonésia também tem. E aí a gengiba vai ficando mais escura, mais arroxeada. Verdade. Algumas chegam até a ficar preto embaixo e o dente bem amarelado. Esse cascalho, eu nem sei o nome, não sei se o senhor vai lembrar o nome. Eu também não lembro agora de cabeça. Esse cascalho, ele é muito típico e vem de saco. E não é proibido. Então, qualquer pessoa pode mascar, criança pode mascar, porque vende em qualquer tipo de mercearia. Verdade. Então, a gente vai falando que, olha, você, mostrando na Bíblia, veja só, se você está destruindo o seu corpo, você está pecando contra você. Sim. Então, até você entender como discipular, a forma de chegar até essa pessoa, no coração dessa pessoa, demanda um tempo, demanda um preparo, demanda um cuidado. Então, não é só chegar e falar, não, é pecado, não sei o quê. A gente sabe que é pecado, a pessoa, ela vai conhecer a luz da palavra de Deus, ela sabe que ela está errando. Mas como falar, como ministrar sem ferir a pessoa, para que ela continue entendendo e avançando no Evangelho, que é a questão do missionário, né? Verdade. Então, aquilo que você falou realmente é isso, construir pontes, né, através da nossa vida, não algo impositivo, né? Uma coisa que eu sempre gosto, né, quando o missionário fala, né, a gente não visa pregar a religião, né? A gente procura compartilhar da palavra de Deus como ela é através da nossa vida, né? Então, não sempre ser uma coisa impositiva, mas construir amizades, né? Sim. Então, se eu posso compartilhar, por exemplo, o melhor que o Brasil tem, né? Ou já foi melhor, é o futebol, né? Então, o futebol o esporte é um meio também de aproximar na Indonésia, Sim. né? Tenho conhecidos na Indonésia que são verdadeiros professores de educação física, eles se formaram, né? E eles foram na Indonésia, então tem escolas de futebol de verdade, mas por meio disso também abre formas de contato, de amizade, né, com a população local de diferentes religiões, e o mais importante não só ensinar no aspecto físico, né, mas também mostrar que é importante também cuidar da vida espiritual, e quando há oportunidade, aí sim poder orar, interceder, né, para os pais dos alunos, né, das escolas de futebol. Então, é um caminho de uma forma natural, vendo as oportunidades através do relacionamento.
o senhor estava falando algo e me despertou. Eu costumo fazer isso no jiu-jitsu. Sim. Eu já falei aqui algumas vezes no programa, eu faço jiu-jitsu e eu comecei na África do Sul, eu recomecei na África do Sul. E lá, nem todo mundo no jiu-jitsu era cristão, mas eu, pela minha conduta, ia mostrando uma diferença. O pessoal fala, vou no bar, eu vou sair para, sei lá, para fumar ou para fazer qualquer coisa. E me via sempre assim, quieto na minha, só indo treinar ou ajudando todo mundo. Teve um rapaz que recentemente, inclusive quando eu voltei agora para a missão na África do Sul, eu tive o prazer de rever e conversar, ele me apresentou a família dele. Ele falou assim, Alan, você é diferente, porque eu não vejo você falando um palavrão, eu não vejo você falando, sabe, de ninguém ou mal de ninguém, você sempre está aqui ajudando as pessoas, por que você é assim? E aí foi quando eu consegui entrar com a palavra e falar, não, porque olha, eu sou cristão, a Bíblia diz isso, pude orar pela vida dele, pude orar, sabe, pela família dele. Quando ele está passando por alguma dificuldade, ele me manda uma mensagem a 7.000 quilômetros de distância. Então, entra muito no que o senhor estava falando. A oportunidade, ela é feita pelas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. Verdade. Então, poxa, se eu estou no jiu-jitsu, se eu não consigo ser a minha melhor versão, quando é que essas pessoas vão entender Jesus se eu não consigo mostrar Jesus para elas? Verdade. Então, à medida que onde eu estou inserido, eu consigo mostrar Jesus, eu tenho a capacidade de fazer Cristo viver. Ou seja, Cristo chegar, Cristo aparecer, Cristo ser mostrado, ser direcionado, Cristo, sabe, ser impulsionado na vida de alguém. Então, dentro do que o senhor está falando, eu acho muito sólido isso, porque se a pessoa, o missionário, o cristão em si, falar, não, mas não tem como falar de Jesus na minha empresa, porque lá a gente não pode falar de religião, mas e a sua conduta? Verdade. E a minha conduta? E o meu jeito de ser, e a minha realidade, não conta como ser um cristão? Mas eu não posso falar. Sim, mas a pessoa está vendo. Nem sempre a pessoa vai conseguir ler a Bíblia que você lê, mas ela vai ler a sua vida. E se a nossa vida demonstrar Cristo, essas pessoas vão conhecer Jesus, né? Verdade. E isso também num contexto transcultural e essa linguagem de amor, né? De simpatia, de amizade, vai além dos limites da fronteira cultural, Sim. Né? Então, especialmente no contexto de missões, justo na Indonésia, né? Quando os indonésios já têm uma notícia, já têm um conhecimento prévio do Brasil, do futebol, né? Porque a Indonésia, infelizmente, não entrou na Copa do Mundo, né? Ficou por um jogo nessa última eliminatória. Mas na Copa do Mundo eles gostam de torcer, né, para algum país, né, e lá fica igual aqui, clima de Copa do Mundo, tem passeata, tudo, então eles conhecem muito do Brasil, né. Então nessa nossa conversa, eu inclusive me lembrei que meu pai também teve um ministério quando estava na Indonésia, de recolher os testemunhos dos atletas de Cristo do Brasil. Que legal. Né? E eu lembro quando eu era pequeno, a Copa de 86, muitos anos atrás, e 90 também, 86 especialmente, né? Meu pai colheu o testemunho do Silas, né? Que também é próximo do Jorginho, sim, né? sim. E traduziu, né? E enviou para a Indonésia, né? Então, além do indonésio saber a respeito do futebol, da paixão do futebol brasileiro, eles também souberam, né, que tinham atletas de Cristo, que tinham um diferencial, como você disse, né, não só em termos de talento no futebol, né, mas também na forma da sua vida, né? E o último grande testemunho que nós tivemos foi do Kaká também, né? Sim. Então, com a característica sempre dele fazer gol, levantar as mãos, isso desperta também, né, a curiosidade também lá na Indonésia, né? Então, eu acho que essa mensagem é importante, né, para os jovens, né, que estão assistindo, né, através da nossa vida, né? A gente não só se torna bom, simpático e agradável em determinados momentos, né, só para evangelizar ou alguma coisa. Não, é a nossa vida, deve ser a nossa realidade e assim sermos sal, luz e as pessoas se traírem e saber que quem gera isso em nós é o próprio Cristo Jesus. Sim, veio uma curiosidade, na verdade. É uma pergunta, claro, mas é uma curiosidade minha, porque assim,
você nasceu aqui no Brasil, Sim, você cresceu em uma missão, sim, você sabe a cultura do teu país de origem, né? No caso dos seus pais, que é a Indonésia, você tem raízes aqui no Brasil também. E como foi para você crescer vivendo uma missão que foi dada ao coração dos seus pais sim. e que acabou passando para você? Não sei se talvez no começo, por estar longe, por não conhecer a Indonésia, teve aquela questão de curiosidade. Não, um dia eu quero conhecer, sabe, a terra dos meus pais, quero saber como é que é. Ou então, estou vivendo uma vida que não era minha, porque estou aqui com os meus pais, a missão é deles, não minha. Sim. Como é que foi tratado isso no seu coração? Bem, eu, sinceramente, né, compartilhando como ser humano, jovem, na época de adolescente jovem, eu tive minhas crises também, né? Então, nasci num lar cristão, meus pais sempre serviram a Deus, mas eu tive desde cedo minha própria consciência a respeito de Deus, né? Com cerca de 6, 7 anos de idade, aceitei a Cristo Jesus, mas cresci, passei pela adolescência, especialmente no Brasil, e claro, acabei também tendo minhas crises, né? Através das amizades, né? Porque eu sempre vivi nesses dois mundos, não só da igreja, mas também culturalmente, né? Isso é verdade. Então, teve fases, né, de dificuldade, né? Especialmente no momento missionário, né? Muitas vezes as pessoas sabem, né? Que muitos missionários, né, eles vivem através dos patrocinadores, né, que ofertam especialmente aqueles que estão no campo transcultural, né? Por isso a grande importância, né, dos patrocinadores, é uma coisa que eu admiro muito, que a nossa a Igreja Internacional da Graça de Deus, né, sempre apoia essa questão, né? Eu tive minhas crises, mas especialmente na adolescência eu cheguei até a questionar, né? Porque se você se deixa levar pelo mundo, pelas amizades, né? Porque o meu amigo, ele tem isso, eu não tenho aquilo, porque é mais fácil para ele, para ela, para os meus colegas, né? A gente vai vendo só, às vezes, os aspectos negativos, né? Então, no ápice da minha crise, né, eu cheguei a questionar, né? Como você mesmo disse, né? Quem teve o chamado primeiro foi os meus pais. Eu não tive chamado, né? Para ser missionário, né? Mas meu pai sempre me ensinou nos caminhos do Senhor, né? E uma ilustração que eu sempre gosto, né? Para os jovens também, ou para os pais que estão nos assistindo, que têm filhos também, a chama que acendeu do Espírito Santo de Deus na vida de um filho, filha, né? Não há de se apagar, né? Através da intercessão dos pais de muitos e também se nós permanecemos, nos abrimos para Deus. Então, resumindo, até que eu tive a minha própria experiência com Deus, né? A restauração na fase da juventude, e uma das coisas curiosas que eu compartilho aqui, um dos cultos missionários, né? Num dos apelos que teve ali, o meu pai que fez o apelo, né? Quem gostaria de entregar sua vida para servir a Deus, né? Então, no meio daquele culto ali, senti o toque de Deus e eu mesmo levantei a minha mão e fui, né? Então, eu tive a minha própria experiência com Deus e a partir dali a gente começa a andar com as próprias pernas, né? Não só dependendo mais dos pais, né? Então, eu creio que, entre aspas, né? É normal que a gente vai passar por crises, né? Mas para atravessarmos a crise ou no meio da crise, é bom ouvirmos, né, os mais experientes, especialmente ouvirmos a voz de Deus, né? Pode ser que a gente esteja em dificuldade, descontente por alguma coisa, né? Mas não deixa a chama do nosso coração, né, se apagar, deixa fluir, né? Quero trazer à memória aquilo que dá esperança, igual aquele cântico ali. E até que a gente volta para Deus, a gente compreende, Deus abre, mostra a grandeza do seu amor, sua fidelidade, né? A gente vai continuar ainda a passar por dificuldades, mas a gente deve permanecer nessa videira e assim Ele vai limpar os ramos, limpar nossa vida e a gente vai poder
frutificar. Então foi assim, passei minhas crises, né, sendo influenciado pelos amigos, mas não deixei aquela luz, né, do Espírito Santo se apagar, né, voltei ao primeiro amor, lembrei sempre do amor de Deus, fidelidade de Deus, que Deus é maravilhoso. Né? Por que eu te fiz essa pergunta? Porque muitos filhos de pastores, até mesmo, sabe, jovens que têm esse chamado e querem fazer missões, pensam 1000 vezes nessa questão do casamento, de como ir para um outro país e gerar em outro país. Será que o meu filho vai conseguir entender, absorver a minha missão? Porque quem recebe a missão é o pastor, é a pastora. E ele está indo para essa missão. E lá a família ela é levada, ela é gerada ali. E às vezes tem que se adaptar a uma rotina diferente, adaptar, sabe, a um clima diferente, adaptar a toda uma língua diferente. Como vocês tiveram que se adaptar ao português. E ali você teve que, por mais que nasceu no Brasil, mas foi instruído tanto no indonésio como no português. Sim. Então, desde cedo, 2 línguas, é uma cultura diferente aqui, uma cultura diferente lá, é um clima aqui, sabe, principalmente em Minas, né? A minha família, uma boa parte da minha família é mineira, então é um pessoal muito receptivo. Vamos comer um pãozinho de queijo em casa, um cafezinho, sabe? Eu não sei como é que é a cultura indonésia de se deixar entrar na casa ou participar de tudo isso, como, por exemplo, aqui no Brasil. Então, teve que passar por todas essas culturas para que você pudesse entender também o seu chamado. Eu queria que você deixasse um recado, sabe, um entendimento da sua parte em relação ao chamado, porque nem sempre é o filho do pastor que está sendo chamado hoje, mas se ele estiver firme, firmado, comprometido, talvez amanhã ele seja. Talvez o pastor que está assistindo esse programa hoje possa ouvir também daquilo que você tem para dizer e conseguir também conciliar esse entendimento com aquilo que ele já está educando o filho, para que o filho não venha se perder ou cair numa rotina através das amizades ou dos amigos, né? Certo. Olha, o que eu posso dizer, em primeiro lugar, né, para os pais, né, que são vocacionados, né, já são pastores, já são obreiros, talvez, aqui no Brasil, e sejam chamados para um ministério transcultural, né, em outro país. Então, primeira coisa é confiar nesse chamado do próprio Deus, né? Eu gosto muito do texto da palavra de Deus em Mateus 28, 18 a 20, né? Antes de Jesus enviar os seus discípulos, ele disse que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, aquele que envia não é qualquer um, é aquele que tem todo o poder. Então, se nós temos isso forte, firme, é aí a nossa garantia e nossa segurança, né? E eu passei, graças a Deus, a ter essa compreensão de forma particular, né? Então, eu já fiz um exercício de imaginação, né? Se não tivesse mais ninguém no mundo, só tivesse eu e Deus, eu estou seguro, porque Deus é suficiente, né? Então, é isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, pais que têm essa convicção, se educarem bem os seus filhos, da mesma forma que eu passei, eu creio que os filhos vão crescer com uma boa compreensão, né? Pode ter, talvez, uma crise, mas se plantar bem esse entendimento do privilégio que é servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu creio que o filho, ele vai passar o tempo com seus pais até que ele chegue à maturidade e possa caminhar com suas próprias pernas. Ele pode, talvez, vacilar no sentido pensar, mas vai chegar um tempo, essa boa semente da convicção do chamado de Deus dos pais vai fazer com que o filho caminhe junto até que ele possa trilhar suas próprias pernas, pode estudar, trabalhar, e assim foi comigo, né? Porque com 19 anos, meu pai e minha mãe, eles iriam para os Estados Unidos. Uau. E eu comecei a perguntar, Senhor, eu vou com meus pais, ou fico no Brasil, ou vou para a Indonésia? E eu tive que ir ali procurar minha própria vocação, minha própria orientação, e Deus me conduziu para a Indonésia, eles foram para os Estados Unidos, né? E um terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar, né, para, especialmente nesse contexto, pais, pastores, obreiros que são vocacionados, talvez tenham esse temor. Graças a Deus, a Igreja Evangélica Brasileira, o corpo missionário, hoje
tem muito conhecimento e experiência que pode ser passado para as famílias, né? Em termos de aprendizado linguístico, né? Em termos de educação para filhos de missionários, né? Tem muita riqueza, né, que as agências missionárias brasileiras hoje têm, que nos anos 70, nos anos 60, nos anos 50 não tinham, né? Não que isso vá garantir o êxito nos filhos, né? Não que eles vão, por causa disso, não vão ter crises, não, né? Mas que hoje tem um aparato, conhecimento linguístico, né, de crise, de entrada num país, né, de como poder fazer amizade. Graças a Deus, eu conheço casais, né, ministérios específicos para filhos de missionários, né? Eu fui objeto de intercessão, de oração por pessoas que eu não conheço até hoje, né? Então, nós tínhamos uma espécie de caderno de filhos missionários que se espalhava pelo mundo, os missionários nacionais e internacionais, e eles oravam. Às vezes eu recebia algumas cartas, né? Mas hoje nós temos um vasto conhecimento, né? Quando o filho mora, por exemplo, filho brasileiro mora na África do Sul, 10, 15 anos, começa a ter característica lá da África do Sul, volta para o Brasil, seus amiguinhos já estão diferentes, como vai ser, né? Graças a Deus nós temos pessoas tementes a Deus que cuidam, né? Não só dos missionários, dos filhos missionários. Então, acho que são 3 pontos que eu posso compartilhar. Eu também já fui num retiro para filhos de missionários, né? Eu já cheguei a ter uma crise. Eu sou brasileiro ou sou indonésio? Né? Porque quando tô aqui, o pessoal fala, ué, você tem um jeito assim meio de índio, né? Eu sempre falava, né? Você é índio? Eu falo assim, eu sou indonésio. Eu falava assim, né? E quando eu ia na Indonésia, o pessoal me vê por fora como indonésio. Mas quando eu começo a falar os meus trejeitos, né, eles falam que é diferente, né? Por exemplo, culturalmente, né? Hoje nem tanto, mas nos anos 90, né, a gente não se cumprimentava com um beijo, né? As pessoas abraçam, né? Eles não são muito do toque, né? Sim. Mas quando eu fui para lá com 19 anos, né, na flor da idade, cheguei lá, queria abraçar todo mundo, né? Aí o pessoal fala, ei, Isaac, não pode e tal, né? Ou o choque cultural, né, que eles falam. Então, essas agências missionárias brasileiras, né, interdenominacionais, estão prontos para passar isso e tranquilizar, assim, os pais, né? Então, eles não vão tão, entre aspas, cru, né? Vão com conhecimento linguístico, vai saber, né? Com apoio da igreja, porque a missão é do corpo de Cristo Jesus. Então fica, entre aspas, mais seguro, mais fácil. Não que não vá ter dificuldade, mas eu acho que isso que eu posso passar para os casais de famílias que Deus tem colocado no coração, né? Eu gosto muito, né, da nossa igreja, também considero minha igreja missionária, né? Alcançamos mais de 190 países, né, através das redes sociais, né? Talvez tenha aqui também entre o movimento jovem, talvez tem jovens que já queiram ser despertado para ir, né, evangelizar ou dar continuidade ao ministério da igreja, né? A gente vê os testemunhos também lá na Europa, na Romênia. Eu acho muito bonito. Quando eu traduzo, eu também vibro, né? Porque me sinto parte disso, né? Sim. Então, quando nós recebemos testemunho. Então, caso Deus também tenha despertado para os jovens, para ir muito além do que patrocinador, mas entregar a sua própria vida, né? Eu creio que a Igreja de Cristo Jesus tem todos esses instrumentos, mas o mais importante é a chamada do próprio Deus. Porque ser humano falha, né? Mas Deus não falha. Então, esse é a maior segurança de tudo. Que legal. Bom, assim, o papo tá incrível e, assim, eu tô aprendendo bastante, pegando bastante coisinhas também daquilo que é a cultura lá na Indonésia, mas a gente vai pro intervalinho comercial e já a gente volta. Como é que a gente pode falar, já voltamos? Kita segera kembali. Nós segera kembali. Isso, nós voltamos já, ou voltamos imediatamente. Isso aí que ele falou, já a gente volta com mais a segunda parte do Movimento Jovem. Ok. O que você falou? Kita segera.
Kitacambali? Yeah. Kitacambali. Então, voltamos. Aqui estava me ensinando aqui algumas palavras em indonésio e eu estou tentando pegar aqui, mas assim, não é tão fácil, tão rápido, né? Mas, Isaac, agora nessa segunda parte eu quero dar mais ênfase nessa questão da tradução. Certo. Porque você está falando que desde 2016, né, você ajuda aqui na tradução do Show da Fé para o indonésio. E qual que é a importância assim, para você? O que mexe mais com você nessa questão de, sabe, receber a palavra em português e traduzir, sabe, para o idioma local lá e, sabe, conseguir achar a palavra certa para o momento certo, para conseguir traduzir? Porque, creio eu, existem algumas palavras em português que não tem em indonésio e vice-versa, né? Eu gosto muito de tradução, né? Então, eu cursei letras também. Na verdade, eu comecei a traduzir ou interpretar, né? Geralmente no mundo profissional, eles dividem o tradutor como tradutor de texto e o intérprete é uma tradução mais oral. Comecei a traduzir na igreja, né? E sem eu saber, resumindo, Deus estava me dando não só uma habilidade, mas também uma profissão, né? E no mundo da teoria linguística, né, dizem que não há uma tradução, mas há uma interpretação, né? Então, nós temos que adaptar, às vezes, a equivalência direta, né, de termos, às vezes, nós temos que traduzir por aproximação ou equivalência, Entendi. né? Mas, na tradução, o que eu gosto do missionário, especialmente, é a ênfase na base do programa do Show da Fé, né? Que a fé, né, surge pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? Romanos, capítulo 10, versículo 17, se não me engano. Eu gosto disso. Então, eu procuro sempre traduzir da melhor maneira possível, né? E enfatizo também para os indonésios, prestem atenção, né, na palavra para que surja a fé em Deus, na sua pessoa e na sua obra, né? Para que no momento da oração da fé, né, nós determinemos, nós usemos esse poder de Deus com base na palavra de Deus para que realmente nós possamos ter a bênção do Senhor, né? Então, sempre tem um desafio tradutório também, né? Muitas vezes, às vezes, o missionário fala muito rápido, né? Também, às vezes, também o pastor Jair, mas eu gosto. Eu também não só traduzo, né? Mas eu também acabo como se estivesse pregando também e orando também, com certeza. Orando e intercedendo, né? Então, porque não é meramente uma tradução mecânica, né? É um culto a Deus, né? É uma transmissão real e viva da mensagem com base na palavra de Deus. Acho que essa é uma diferença ministerialmente que eu vejo. Eu também sou tradutor profissional, né? Sou tradutor juramentado também de indonésio, traduzo para empresas do Brasil, da Indonésia, documentos. Mas eu vejo essa questão do ministério como algo muito especial, que é um privilégio, né, de nós estarmos não só traduzindo, mas levando a mensagem real e viva da palavra de Deus até os ouvintes do outro lado do mundo, no meu caso, na Indonésia. Muito legal saber dessa, eu vou dizer assim, dessa emoção da tradução, porque às vezes a pessoa só está ouvindo a voz, mas não sabe que por dentro está lá vibrando também com a mensagem que está recebendo, ou com a oração, né, que está acontecendo ali. E dentro desse contexto, vocês ajudam a página também lá em indonésio, né, do Show da Fé. Dr. Soares também, não? Na Indonésia está com Pastor Soares, Pandeta Soares. Pandeta Soares. Isso. E dentro disso, o que é testemunho, vocês têm que, no caso, recebe lá também em Indonésia e traduz para passar aqui no Show da Fé em português. Sim. E qual que é essa sensação, sabe, de ser canal também para levar a mensagem e através da voz que você está passando ali, usando a fé, a pessoa recebe a oração, ela recebe a cura, ela transcreve ali, sabe, aquilo que aconteceu, o milagre que aconteceu, e aí você já envia também para a equipe do missionário para que seja colocado no Show da Fé, para que passe nas missões. Eu acho que, olhando por mim, assim, de fora, só acompanhando, deve ser uma sensação sensacional de você, caramba, poxa, naquele culto ali
foi acho que 9 da manhã, não, foi 11 da manhã, foi o culto das 7 da manhã, eu estava lá, eu lembro, eu traduzi aquela coisa toda, e ali a pessoa recebeu Jesus, e a pessoa recebeu a fé, e ela foi curada naquele momento, e ela, sabe, grata, escrevendo ali, missionário, obrigado pela oração, eu estava precisando, meu casamento, minha vida, enfim, e através disso, sabe, você fala, poxa, eu fui útil para o Senhor aqui, sabe, Deus, Ele me usou aqui para transcrever, para falar, para ministrar também do português para o indonésio sabe, e a vida daquela mulher, daquele homem mudou. Como é que é essa sensação para você? É uma grande alegria, né? Um grande privilégio e eu vejo isso também, Pastor Alan, como o cumprimento da minha vocação, né? Porque eu nasci para... Compreendo hoje, né, que eu nasci para fazer essa ponte entre Brasil e Indonésia, para servir a Deus em todas as áreas, especialmente também na ministração da palavra do Senhor. Então, quando Deus me permite, né, ser usado como instrumento para traduzir, né, um missionário, traduzir ao pastor Jaime, né, na oração de fé, e nós recebemos respostas na Indonésia, eu me sinto muito alegre, muito feliz, realizado e como um servo do Senhor. Senhor, eis-me aqui, né? Tiver a oportunidade, eu quero ser obediente a Ti e continuar nessa alegria. Obrigado pelo privilégio de poder estar contente, né? Alegre, né? De me alegrar, né? Com isso, em ver vidas transformadas. Eu acho que isso aqui é uma grande diferença entre o mundo da tradução corporativa, empresarial. São eventos importantes também, né, no mundo que acontece, mas quando nós traduzimos a mensagem da palavra de Deus e uma vida ela é abençoada por ela de uma forma concreta, né, realmente eu me alegro muito por ver pelo privilégio de estar servindo, mas acima de tudo por saber que Deus é vivo, né? E então nós temos um pouquinho de fuso horário, né, entre Brasil e Indonésia, né? Então lá Brasil e Indonésia tem cerca de 10 a 12 horas de fuso horário, né? Dependendo do horário Ainda bem que você falou que era só um pouquinho de fuso horário. É verdade. 10 a 12 horas, ou 10, ou 11, ou 12 horas, mas especialmente 10. Né, a região mais importante da Indonésia é 10 horas, né? Então, às vezes, a gente está de manhã lá. Entendi. Mas, às vezes, o pessoal dá bom dia, né? Bom dia, missionário, né? Então, é uma grande alegria saber que eles estão acompanhando, né? No domingo, eles já estão amanhecendo lá, ouvindo a palavra de Deus, sendo abençoados, pedindo ponto de oração. Eu posso dizer isso, né? É uma grande alegria saber que a palavra de Deus, ela é viva, né? Então... E é um privilégio para mim poder estar traduzindo, sendo um canal de bênção também, para levar essa mensagem da palavra, né, que sai da boca do servo do Senhor, do missionário, do pastor Jaime, através das canções. As canções também traduz, algumas até o canto em indonésio. Que legal, né? Que legal. Mas é uma grande alegria, né, saber que fazemos parte disso e que isso leva transformação e mudança para o pessoal da Indonésia. Porque, assim, estava tentando fazer o cálculo aqui na cabeça. Sim. Se o primeiro culto, por exemplo, é sábado, 9 horas da manhã, com o missionário, então lá já vai ser 19 horas. 7 horas da noite, isso. E aí o segundo seria 2 da tarde, já seria 2 da manhã. O segundo é meia-noite. 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 Né? E 6 da tarde seria 4 da manhã. 4 da manhã. E aí no domingo seria já 5 da tarde, 7 da noite e 9 da noite. Então pega assim, tarde para noite, só os do sábado que pega pela madrugada. Isso, só um que pega de domingo de manhã. Mas muitos indonésios gostam de acordar cedo também. Tá. Então alguns pegam de manhã lá. Né? E interessante porque... tem essa questão de cultura, né? Que você falou que o pessoal gosta de acordar cedo, enfim. E dentro de tudo isso, eu acho que assim, eu vou dizer, fora de sério você imaginar, né, que através dessa distância que a gente está vivendo, Deus ele pode operar como se fosse aqui do lado, como se fosse assim, essa conversa que a gente está tendo aqui pessoalmente. Verdade. E Deus fazendo acontecer. Dentro disso tudo, teve alguma cura, algum caso específico que chamou sua atenção, que você falou, caramba, isso aconteceu? A Indonésia daqui, se eu não me engano, são 12 mil quilômetros? Eu acho que sim.
Cerca de 11 mil quilômetros, acho. Aconteceu aqui. Sim. E chegou a 11 mil quilômetros, como se fosse eu conversando com a pessoa pessoalmente, assim, sabe, frente a frente. E sim. Teve algum caso nesse sentido que te chamou a atenção, que você falou, caraca, olha como Deus, ele pode operar, pode continuar operando? Sim, tem a própria oração da fé, né? Da fé, mas da mesma forma que nós temos testemunhos aqui, né, direto, né, tanto o missionário quanto o pastor Jaime dá oportunidade, né, para aqueles que são tocados por Deus, né, e são curados, né, também já tivemos experiências disso, né, das pessoas serem curadas, né, nas dores, né, e acontece direto, né, então eu senti essa grande alegria de ver da mesma forma que aqui, né, que o pastor Jaime, depois que faz a oração da fé e recolhe, né, garimpa, né, como diz, né, os testemunhos, lá também as pessoas, né, eles mandam testemunho imediatamente. Que legal. Né? Então eu vejo que isso é uma coisa incrível, né, essa questão de estar ao mesmo tempo, porque na verdade é isso, né? Tem pessoas, tanto na Indonésia ou outros países, ou aqui no Brasil, né? Estar por detrás da tela não significa que não está num culto perante a Deus, né? Então, é diferente de nós assistirmos um filme na televisão, um filme no cinema, né? Até um jornalismo, né? Um jornal do meio-dia, um jornal da noite. A gente está ali até ao vivo, né, assistindo é uma coisa, mas estar num culto, né, estar atrás de uma tela num programa Show da Fé, não significa que a pessoa que está ali atrás, ele também não está num culto, ele está num culto de louvor, adoração, de ouvir a palavra e de, através da fé, também ter uma conexão direta com Deus, né? Então acontece realmente isso. O indonésio, especialmente, a gente não recebeu muito testemunho, né? Mas por questão também, às vezes, tem dificuldade talvez de timidez, né? Essa questão. Sim. Mas acontece também, já aconteceu também uma coisa direta mesmo, e eu acho isso incrível, né? Então, 11 mil quilômetros para Deus é a mesma coisa. Ambos estão na presença do Deus onipotente, onipresente, que através da fé nele, né, e sua obra está pronto para realmente solucionar todos os nossos problemas. Né? Isaac, talvez, não sei, outra curiosidade minha, mas você acha que é por conta desse extremismo que está crescendo na Indonésia que talvez a gente não consiga ver tantos testemunhos chegando para a gente, porque talvez a pessoa pode ser reconhecida, ou o nome dela, o sobrenome, algo da família, algo assim? Na Indonésia, como eu disse, né, nós ainda temos liberdade de culto, né? Mas às vezes sim, pouco, né? Às vezes acontece alguns, né, quer permanecer mais, né, mais na sua, assim, né, não quer ter muita, não quer ser, talvez, expor muito, né, a mudança, então mais quieto, porque nós temos também, naturalmente, não só cristãos nominais, né, aqueles que são cristãos também, evangélicos também, que acessam o programa, mas nós também temos de várias outras religiões, né, como eu falei, né, o missionário, ele sempre fala repetidas vezes, não é questão de religião, é questão de pregar a palavra de Deus e sermos praticantes da palavra de Deus, não importa qualquer que seja a religião, católico, qualquer que seja, pregamos a palavra de Deus, né? Mas também, claro, há essa questão social, essa questão cultural que também possa impedir, né? Nós também já tivemos também haters também, né? Alguns casos, né? Especialmente em alguns momentos da história da nossa página. Tem também pessoas que acabam tentando convencer de outras religiões para nós, né? Ali tenta falar o contrário. Ao contrário também, mas nós sempre com amor, com educação, com firmeza também, né? Voltamos ao foco mais uma vez para Cristo Jesus, né? Então,
procurando semear assim um bom testemunho à palavra de Deus e deixar sempre a oportunidade aberta para que as pessoas venham a Cristo Jesus. Isaac, deixaram aqui para essa parte do programa Sim. uma dinâmica em que você vai ter que traduzir para a gente algumas palavras do português para o indonésio. Ok. E aí a gente vai pegar só palavras tranquilas, tipo proparoxítona. Não, brincadeira. Tô zoando. Eu vou pedir para você traduzir Sim. algumas palavras que a gente costuma dizer no nosso dia a dia, o que a gente, né, nessa geração, na verdade, está usando bastante. Sim. E vou falar uma para você aqui, e aí a gente vai esperar para tentar falar junto aqui no indonésio. Vamos ver se tem em indonésio essa palavra, né? Vamos ver. Vamos lá. Entrega nas mãos de Deus. Yeah. Entrega nas mãos de Deus. Isso. Serahkan Serahkan dalam dalam tangan tangan Tuhan. Tuhan. Serahkan Serahkan dalam dalam tangan tangan Tuhan. Tuhan. Né? Então, serahkan, entrega, dalam nas, né? Tangan, mãos, Tuhan, Deus ou Senhor. Eu tenho que colocar aí embaixo aqui, no rodapé, essa tradução aí, porque eu não quero falar sozinho não, vai falar em casa também todo mundo. Como é que é? Serahkan Serahkan dalam dalam tangan tangan Tuhan. Tuhan. Isso, muito Tá. bem. A segunda é fé no processo. Fé no processo. Iman Iman pada pada proses. Proses. Ok? Iman iman pada pada proses. process. Né? O Então, process já é mais puxado para o inglês. isso. Ok. Né? Então, fé no processo, agora o pessoal do GC deve estar, tipo assim, me matando. Como é que eu escrevo isso? Sim, não, é tranquilo. O indonésio é uma das línguas mais fáceis. Né? Né? Então, eu sou professor de indonésio legal. também, já dei aula para brasileiros, né? E é tranquilo, em 6 meses, já até menos já está falando. Legal. Né? Vamos ver, quem sabe, né? Intensivão aqui, ó, 6 meses, vamos lá. Terceira palavra aqui. Terceira frase, na verdade. Sim. Estou esperando o tempo de Deus. Saya menunggu waktu Tuhan. Essa é difícil, hein? Ya. Saya menunggu menunggu waktu waktu Tuhan. Tuhan. Ya, saya menunggu waktu Tuhan. Saya menunggu waktu Tuhan. Tuhan. Ya. Tá. E a última é Deus falou comigo. Tuhan Tuhan berbicara berbicara dengan Dana saya. saya. Tuhan berbicara dengan saya. Tuhan Berbicara berbicara dengan dengan saya. saya. Yeah. Esse é o mais difícil de todos e é o mais curtinho aqui. Mas olha, Isaac, Certo. muito obrigado por essa aula de indonésio e também sobre a Indonésia que você deu pra gente hoje. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais para o pessoal de casa, talvez passar o seu Instagram, dar, sabe, o seu boa noite. E também agradecer mais uma vez a sua presença aqui em nome de Jesus. Pastor Orlando, eu agradeço pelo programa Movimento Jovem, pela oportunidade de estar aqui. E eu gostaria que pudessem orar pela Indonésia. A Indonésia é um país lindo, maravilhoso, né? Aberto aos brasileiros, né? Ore pela igreja do Senhor que está lá, demais populações que está lá, pela igreja do Senhor que está lá, né? Caso os jovens aqui, caso também alguém aqui queira fazer turismo por lá ou também servir a Deus por lá, há muitas oportunidades, né? Muitas pessoas que precisam de conhecer o amor de Deus e eu creio que Deus quer usar também os brasileiros, os jovens, né, da Igreja Internacional da Graça de Deus para ser um instrumento e canal de bênção lá na Indonésia. Eu agradeço pela oportunidade e eis-nos aqui, né, no o meu Instagram, é o Isaac igual da Bíblia, 1010. Estou aqui também aberto para compartilhar, poder ajudar, talvez alguém também queira ser tradutor em outras áreas também ou ter mais curiosidade sobre a Indonésia. Eis-nos aqui disposto a estarmos juntos para a obra do Senhor. Bom, e eu já
agradeço a sua presença aqui, que Deus abençoe você e na semana que vem voltamos com mais um MJ. Tenha certeza que vai continuar a falar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe e até lá.